Olá, bem-vindos à 23ª Mostra Científica da Uniplac. Me chamo Stefano Friso Stefenon, sou coordenador do curso de Engenharia Elétrica e vou estar apresentando para vocês quais serão os nossos trabalhos de hoje. Temos o trabalho de iniciação científica do acadêmico Darlan Matheus Zaganfredo, com auxílio dos alunos Felipe Garcia da Luz, Pablo Henrique Sabino, sob o título Método de Elementos Finitos Otimizados para o Projeto das Ranhuras do Estator de um Motor PMSM. Este trabalho foi desenvolvido pelos alunos para otimizar o projeto de máquinas elétricas. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que todos estejam bem. O nosso projeto tem como título Método de Elemento Finito Otimizado para Projeto das Ranhuras do Estator no PMSM. Meu nome é Darlan Matheus Seganfredo e os meus colegas voluntários são Pablo Sabino e Felipe Garcia. Nosso orientador, então, é o mestre Stefano Friso Stefano e somos acadêmicos do curso de Engenharia Elétrica. PMSM, ou máquina síncrona de ímã permanente. Essa é uma máquina com uma tecnologia um pouco diferente dos demais motores ou geradores. Ele então tem o seu ímã acoplado ao eixo do motor. Tem uma vantagem o uso dessa máquina, que é a sua eficiência. Esse PMSM consome uma menor quantidade de energia e consegue ter uma eficiência maior, né? Ela é utilizada geralmente em veículos elétricos, veículos híbridos, por ter sua maior eficiência, né, que os outros motores. E numa época onde a gente procura equipamentos funcionais com maior eficiência, ela se destaca. Então, o nosso projeto é em cima dessa máquina, né? Que através de um método matemático chamado método dos elementos finitos, a gente vai poder avaliar a sua eficiência, né? Ver se tem como melhorar a eficiência ou não. Então, o método de elementos finitos seria, então, comparar um efeito natural, né? A temperatura, a velocidade, potencial elétrico, provocado em cima de um produto, né? Da máquina, no caso. Então, esse método ele consiste em dividir em pequenos tamanhos iguais, milhares de tamanhos, onde é possível observar cada um desses pequenos peças, né? E depois juntar todos eles, somar, e aí então ter um resultado para a gente poder observar os esforços que aconteceram nesse produto. Aqui então a gente tem a geometria da máquina, da PMSM, onde consiste então um rotor, o, o, o ímã permanente, o eixo, as entradas de ar, os dentes, o estator, e a gente separou com as constantes aqui, né, em vermelho, onde essas constantes a gente vai poder modificar elas através desse método, né? A gente pode mudar o design, então, diminuindo ou aumentando milimetricamente o seu tamanho. O único local que a gente não pode modificar é o diâmetro, então, do eixo do motor. Então, a gente destacou ali a profundidade do estator, profundidade dos dentes do estator, profundidade do ímã permanente, a lacuna, a profundidade do rotor, a profundidade da região inerte e o raio do eixo do motor. Aqui a gente tem duas imagens, então, após feitos os testes, né, de design, diminuindo tamanhos, modificando, a gente tem uma imagem onde o campo eletromagnético está mais contraído
e uma outra imagem onde a gente vê o campo eletromagnético bem espalhado, né? Então, o método de elemento finito pode melhorar o projeto PMSM e otimizar os parâmetros do projeto. É possível ter um resultado ainda melhor. Com a ajuda do software, né, PSO, que é otimização de enxame de partícula, que é através disso que a gente consegue ver o produto, a máquina, no caso, né, em vários tamanhos, para poder ser observados, e aí então realizar os cálculos, e depois a soma para nós ver como decorreu os esforços, então, através desse software. PSO é utilizado com base nos resultados das variações do FEM, que é o elemento finito, né? Então, aplicando no PMSM, assim, o algoritmo proposto é definido como método de elementos finitos otimizados. Os resultados das aplicações do método de elementos finitos otimizados mostram que sua aplicação é interessante para o projeto de máquinas e pode ser utilizado para o projeto de outros sistemas. Aqui, então, temos um gráfico mostrando o resultado, comparando a simulação e as medidas da peça real. Então, a gente conclui que a acurácia encontrada no modelo otimizado é de 0,99%. O valor é calculado com base na simulação no modelo otimizado em relação dos valores medidos na peça através do modelo de elementos finitos. Aqui algumas referências utilizadas para a realização desse projeto. E assim eu encerro essa apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos. Temos o trabalho da Jéssica Nandi juntamente com o Gabriel Macedo da Silva, sob o título Eficiência de drones para o lançamento de cabos de energia elétrica. Como os drones estão cada vez mais sendo utilizados, o lançamento de cabos se torna muito interessante e promissor através de sua utilização. Vejam como ficou o trabalho da equipe. Boa noite a todos, então. Meu nome é Gabriel Macedo da Silva e, junto com a minha colega Jéssica Nandi, nós vamos apresentar o nosso projeto sobre eficiência de drones para lançamento de cabos de energia elétrica. Bom, a introdução, então. Este é um projeto que ele tem como propósito analisar a eficiência da utilização dos drones para o lançamento de cabos de energia elétrica. Então, ao longo da pesquisa, foi realizada a comparação do lançamento dos cabos através dos drones e dos cabos feitos através da realização manual, né, por pessoas. Então, a gente conseguiu ter a comparação aí e descobrir qual que chegar a uma conclusão, qual o melhor método para fazer o lançamento de cabos. Justificativa. O estudo sobre os drones para lançamento de cabos de energia elétrica é necessário para visar melhor custo-benefício para a empresa. Bom, como alguns terrenos, né, algumas áreas, elas são de difíceis acessos, a empresa tinha que, muitas das vezes, cortar a vegetação para passar os cabos, né? Então, para fazer com que a energia elétrica chegasse a algumas residências, tinha que fazer o corte das vegetações. E isso é totalmente bancado pela empresa. Então, é um custo bastante elevado, né? E o drone ajuda até nesse quesito. Além de sustentabilidade, digamos assim, ele tem um melhor custo-benefício para a empresa. Formas de lançamentos manuais. Então, existem 3 tipos de cabos: cabos nu, cabos cobertos e cabos multiplexados. Esses 3 cabos podem ser utilizados na instalação, né, de energia elétrica. Porém, o cabo ali vai ser decidido pela equipe, né, geralmente pelo encarregado. O cabo que o encarregado decidir,
a equipe vai passar. Porém, nenhum desses cabos descarta a possibilidade de corte de vegetação quando necessário, né? Então é importante dizer que quando realizado o corte, quando não tem como o drone passar, por exemplo, tem que ser realizado o corte de vegetação, é tudo feito através das solicitações, as autorizações são feitas, são realizadas corretas, né? Através da Secretaria do Meio Ambiente, para não ter nenhum tipo de desmatamento ilegal, digamos assim, né? Chegando na última opção de que não possa ser feito o corte da vegetação, aí eu tenho que ser modificado o projeto. Aqui é a forma, então, como é feita a passagem de cabo, né, de uma torre a outra. É uma imagem ilustrando como que é feita essa passagem. Agora eu passo a palavra para minha colega Jéssica. Então, boa noite a todos. Eu vou hoje apresentar a problemática da pesquisa, que foi quando a gente foi o primeiro contato com a obra e analisar o campo, o local onde vai ser necessário esse lançamento de cabo. Nesse estudo que a gente fez, a gente destacou uma grande agressão à mata nativa existente já, ou seja, um grande desmatamento. Na real situação que a gente vem tendo no Brasil, com as partes de queimada, desmatamento ilegal, tanto na Amazônia quanto no Mato Grosso, esses estados, a gente não pode se igualar nesse quesito. Então, a única saída encontrada pela empresa, pela nossa pesquisa, foi o lançamento com drone. Para isso, a gente teve que investir na capacitação de funcionários, em um drone que atendesse à nossa demanda, e em cabos guias, que a gente chama, para conseguir levantar esse cabo e atravessar de um lado ao outro. Então, o lançamento de cabo com drone, a gente precisou além do drone, a gente precisou de mais 2 tipos de corda, uma mais fininha, de mais ou menos 6 milímetros, e uma em seguida amarrada nela, de 10 milímetros mais ou menos, para que a gente conseguisse subir com o drone numa distância considerável e depois passar o cabo para o outro lado do local que precisaria, né? Então, a gente amarrou primeiro a cordinha de 6 milímetros no drone, a gente precisou subir eles mais ou menos 200 metros em linha reta para cima, da parte mais alta onde a gente estava derivando a rede. E quando chegou nessa altura de 200 metros, mais ou menos, a gente começou a descer ele em diagonal para o local, em direção do outro poste que a gente precisaria fazer a conexão da rede. Então, aqui, vocês vão conseguir ver aqui embaixo o cabo passando e lá no final embaixo o restante dos postes, que era onde a gente tinha que continuar a rede. Então aqui a gente fez toda essa tentativa, deu certo, foi um negócio que a gente deixou de desmatar toda essa faixa de árvores e vegetação nativa para conseguir passar o cabo, coisa que se fosse do método manual, a gente teria que fazer o desmatamento para conseguir passar esse cabo pelo peso e pela distância também. Então, a nossa conclusão com esse método foi que o método foi realmente viável, a mata nativa não foi agredida, como no método de lançamento manual, e a gente teve um resultado ótimo, tanto em tempo de conclusão na obra quanto em desmatamento, porque tudo isso, como até você desmatar, passar o cabo, conseguir deslocar uma equipe inteira para o local da obra, que geralmente são de difíceis acessos, a gente conseguiu um tempo muito grande para conseguir ligar a rede desse cliente. Então, a gente teve um ótimo resultado, tanto em tempo de conclusão, quanto no desmatamento, que é o que a gente não quer que aconteça, né? Então aqui vocês vão poder ver o cabo no canto direito embaixo, vocês vão ver passando, sem nenhuma agressão na mata. E lá na frente, uns pontinhos branco em cima, são o restante dos postes, que era para onde leva até a casa do cliente. Essas aqui são as nossas referências, e qualquer coisa a gente fica abertos a questionamentos.